Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu espero que aí estejam tudo bem, porque aqui vai tudo bem, graças a Deus, né? Estamos em guerra diária nesse mundo, mas quem vence é Jesus, né? Vencemos nossas guerras porque nosso guerreiro Jesus Cristo já venceu por nós. Amém? Eu tô aqui porque é uma palavra muito conhecida, mas eu estava lendo ela hoje, né? Voltando a ler ela hoje, que eu já li ela várias vezes. E a palavra de Deus, ela é assim, né? Ela é viva e eficaz, né? E cada vez que lemos ela, Deus nos adverte em determinadas situações. Eu resolvi dividir aqui um pouco com os irmãos, né? O que foi ministrado no meu coração através dessa palavra tão conhecida que está em Atos. O capítulo que eu quero ler, que eu quero mencionar é o 5. Mas eu vou entrar aqui um pedacinho do 4, do capítulo 4, o versículo 36 e 37, que diz assim, né? Aqui é uma comunidade, né? Eu vou mais ou menos relatar sobre o capítulo 4, né? Era uma comunidade e entre os primeiros cristãos, né, que veio ali do tempo, depois que Jesus sobe, né? Ficou Pedro no comando, certo? E quando todos os discípulos receberam de Deus o poder do Espírito Santo, aí sim a obra do Senhor começou, né? Começou a acontecer com muita dificuldade, né? Porque o inimigo das nossas almas jamais vai querer o nosso bem. E aí foi uma luta, né? Mas a luta foi vencida, né? Jesus venceu, porque Pedro foi aprisionado, né? Foi detido várias vezes, não só ele, né? Como tem um episódio aqui que fala também que os discípulos juntou todos e prenderam, mas o anjo do Senhor soltou a todos sem abrir aquela cadeia. E isso trouxe muito impacto, né? Naqueles homens da lei. Aqui no versículo 36, aí vamos entrar na história de Safira. Aqui no versículo 36 ainda do capítulo 4, diz assim: Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja, a iniciativa dos irmãos ali era a comunhão, era a divisão e a igualdade. Isso me chamou a atenção. Que no meio do povo de Deus não pode haver um mais que o outro. De jeito nenhum. Tem que haver igualdade. Se aquele que chega, ele chega com sinceridade, com verdade, sinceridade e com verdade no seu coração, querendo viver, conhecer a verdadeira verdade que encontramos em Cristo Jesus, esse vai ter que viver em união, em comunhão e em divisão. Aleluia. Veja o que esse José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, né, fez. E não só ele, né? Vários outros faziam isso. Eles tinham um terreno, eles tinham uma casa naquele tempo, né? Eles faziam isso. Hoje não é feito mais assim, dessa maneira. Mas a comunhão, a divisão, a
ajuda um ao outro é necessária. Vamos continuar, que eu quero entrar em Ananias e Safira. Ora, versículo 1 do capítulo 5. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Ei, eu vou parar várias vezes, porque eu preciso falar sobre uns pontos específicos. Ei, você, mulher, que serve ao Senhor, você, homem, que serve ao Senhor, o verdadeiro Deus, nunca chegue diante de Deus mentindo. Outra coisa, mulher, nunca concorde, nunca afirme a mentira que venha do seu marido, independente do que possa vir depois. Se é mentira, vá com a verdade, porque o verdadeiro Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus não vive em casas mentirosas. Casa é o seu corpo. Aleluia. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? A mente. Para que mentisseis ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade. Aqui parece, quando a gente lê assim sem entendimento, parece que ele estava cobrando o dinheiro de Ananias, não parece? Mas não era nada disso. Pedro não estava se importando com o dinheiro porque ele não deu completo, entende? Não, a preocupação de Pedro ali era outra. O pastor Pedro se preocupava com a alma de Ananias e nem com a advertência do pastor Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, advertindo Ananias naquela hora. Porque ele diz aqui, ó. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque tu permitiu, Ananias. Ele disse para Ananias, se Ananias tivesse guardado, não era dele o dinheiro? Antes de Ananias vender o seu terreno, o seu bem ali, não era dele? Pedro não exigia nada de ninguém, mas o Ananias queria aparecer. Só que ele brincou com o verdadeiro Deus. Vamos continuar no versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? Uma pergunta. Pedro fez essa pergunta para Ananias. E vendida não estava em teu poder? Outra pergunta. Por que planejaste isto? Por que planejaste isso em teu coração? Outra pergunta. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. Não tinha como não morrer, porque uma
que ele não se arrependeu de imediato. Não havia arrependimento no seu coração. E 2, porque o vaso precisava ser quebrado, destruído. Naquele momento ali era necessário, para que servisse de exemplo para os outros. Porque com Deus não há mentira. Se o que você falou para Deus, você tem que cumprir. Porque se você mentir para Deus, Ele vai cobrar de você. Mas Ele também te dá a oportunidade de se arrepender. Ele deu aqui a Ananias, a gente lendo, a gente percebe isso. Que Pedro o advertiu, mas ele não voltou atrás. Ele não falou que se arrependia do que ele planejou fazer, né? Ele continuou com o seu plano. E pagou com a sua própria vida, porque diante de Deus, o salário do pecado é a morte. No 6 diz assim, não, no 5, né? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor, olha aí o temor, caiu sobre todos os que isso ouviram. Tinha que haver esse temor no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus tem que haver temor. Hoje, nós vemos assim uma casa desarrumada, não é verdade? Uma bagunça generalizada, na maioria, não em todos, mas na maioria do meio do povo de Deus. Vamos no versículo 6. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e levando-o para fora, o sepultaram. Passou um período, olha as horas que levou para a esposa do Ananias, a Safira, chegar, para confirmar a mentira combinada de seu marido. Mulher, não paga o preço junto. Se há mentira, tem que ir com a verdade. Passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Olha, 3 horas, como assim eu tinha falado, né? Perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste por tanto, ele falou o valor, né? Aquela propriedade? Ela respondeu, sim. Portanto, então Pedro lhe disse, por que é que entraste em acordo? Olha isso, o acordo com o mentiroso. Não há acordo com a mentira. O cristão, aquele que é de Deus, que quer fazer parte desse novo mundo, dessa nova vida, andar lado a lado com Jesus, andar seguindo Jesus, né? Lado a lado não, ele está na frente, ele que conduz, certo? Ele diz assim, entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Então aí a porta, ele diz assim para ela, ele aponta e diz, olha aí, a porta, os pés dos que sepultaram. Tá ali, olha. Tá vendo ali os pés daqueles jovens? Foi eles. Acabou de sepultar teu marido. Acabou de levar teu marido. E também te levarão. Ela caiu e morreu. O pecado, o salário do pecado é a morte. Imediatamente ela caiu aos pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve grande temor
em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Está vendo aí? Que tem que ter, no meio do povo de Deus, tem que ter temor. Tem que acontecer para que as pessoas temam a Deus, que não há. Hoje a gente olha, parece, né? A impressão é essa. Cadê o temor a Deus? As pessoas fazem as coisas e não consultam o Senhor. Será que eu posso? Será que eu devo? E mete assim a cabeça e vai e faz e tá tudo bem, não aconteceu nada, ninguém morreu. Ninguém morreu. Ei, será? Às vezes está andando, às vezes está para lá e para cá, mas já está morto. Aqui essa palavra chamou atenção a mim, foi na parte da mentira e na parte de que diz que o salário do pecado é a morte. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão, quer dizer, no pátio de Salomão. Falando a nossa língua, né? No pátio de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo admirasse muito. Irmãos, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Eu não sou pregadora, eu não sou pastora, eu não sou nada, sou ninguém. Eu sou apenas uma serva do Senhor que amo a Ele e vivo em espírito e em verdade. Eu procuro entregar minha vida a Deus e consertando os erros e colocando as coisas no lugar e mantendo sempre a casa arrumada. Porque eu já entendi que a mentira diante de Deus não prevalece. Eu já entendi que o salário do pecado é a morte. Amém? E quando nós vivemos, na verdade, da palavra de Deus, diante desse Deus maravilhoso, nós entramos em guerra, irmãos, e a gente sai vencedor. Sai vencedor. Ninguém sai de uma guerra sem dor, sem cansaço, sem fadiga, né? Um soldado, quando ele vai à guerra, quando ele volta para sua família, ele chega fadonho, muito cansado, muito exausto, muito fadigado, não é isso? A mente confusa, porque ele saiu de uma guerra, fisicamente falando. E nós, quando entramos numa guerra espiritual, que eu acho que é uma das piores, e a gente entra com esse Deus Pai Todo-Poderoso, a gente luta com Jesus, o Filho de Deus. Quando Pedro, voltando lá agora, né? Quando Pedro declara diante do Sinédrio ali, né? Ele diz assim, aqueles homens da lei: Jesus, vocês mataram ele. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês crucificaram ele. Mas, olha o mais aí, mas o Deus dos meus pais ressuscitou ele e fez dele o Salvador de Israel. Não é isso? Todo aquele, a palavra diz, né? Todo aquele que nele crê não vai perecer. Vai ter vida eterna. Amém? Vamos voltar aqui, né? De modo, estou no 15, de modo, versículo 15, no capítulo 5, de modo que levavam os enfermos para as ruas
e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra desses homens santos. Ei, a palavra é essa, santos. Irmã Joseni, o que tu tá falando? E tem santo na terra? Oh, tem. Você é separada por Deus para viver uma vida íntima, de união, comunhão, partir do pão com Cristo? Se tu tem, tu é santo. Tá aqui, ó. Mas tu não faz parte desse mundo. Tu és santo, separado. A palavra santo significa isso. Tem gente que não entende. Se você é santo, eles não entendem. Como santo? Eu não sou santa. Se eu fosse santo, eu não estaria mais aqui. Calma. Deus precisa de ti ainda. Ele precisa de você, mas você é sim santo. Se tu és uma pessoa que respeita a palavra de Deus e vive por ela, se tu tem esse Deus dentro de ti, com toda a esperança de que Ele é, acabou. Acabou. É só isso. Você entenderá que você é santo, mas o santo, o separado, não habita dentro dele dúvidas. Será que eu sou? Eu acho que eu quero, Jesus, eu vou fazer. E não faz. Não é isso. Com Deus não se vai e volta. Não. Com Deus apenas vai. A confiança está nele. Safira confirmou uma mentira do seu esposo, do seu marido. Pagou com a vida. Mas se ela, na hora, ela tivesse tido temor diante daquele homem ali que era de Deus, o pastor Pedro perguntou a ela. Não saiu matando ela, não. Aliás, ele nem tocou nela. Quem matou ela foi seu próprio pecado. O Espírito Santo fez a obra ali. Nos corações do povo. O inimigo já estava ali, presente, para tirar a vida de Safira e Ananias e Safira. Porque ele passa a ser dono da sua vida quando mente. Os mentirosos, quando dizem eu vou fazer para Deus e não faz, ele está mentindo. Amém? Recebe a palavra? Então, quando ele confirma a mentira dele e não volta atrás, pagou com a vida. Mas o Espírito Santo fez a obra no coração de todo aquele que estava ali presente. E outra coisa, quem estava de fora tinha até temor de entrar no meio desse povo, porque sabia que ali teria que ser sincero e verdadeiro. Não era todos que entravam, não. Mas todos que eram de bem, diz a palavra do Senhor. Todo aquele que eram de bem entrou nessa família, fez parte desse povo, adorou a Deus em espírito e em verdade. E foi muito lindo aquele tempo. E hoje, como é que eu estou diante do meu Senhor? Como está você aí diante do Senhor? Você tem prometido algo para Deus e não tem feito? É verdade. Eles, falando aqui na parte da prisão, eles mandaram, os religiosos, aqueles religiosos lá, mandaram prender.
Foi, mandaram prender. Lançaram na prisão pública, né? De noite, porque já era noite, então bota eles lá. Amanhã eu resolvo. Aqui é a irmã Joseni falando. Amanhã eu resolvo. Mas de noite é motivo de alegria, viu? É motivos de se alegre. Ei, se alegre. Não há prisão para todo aquele que Deus está trabalhando na vida, que Deus está, amassando o barro. Lembremos que nós somos barro. Ele amassa. O oleiro, ele não pega um barro de qualquer maneira, ele faz um vaso e bota para aquecer no forno, não. Tem todo o manejo, ó ele amassando. Ele amassa o barro, coloca na roda. Se aparecer alguma imperfeição, ele desmancha e amassa de novo. Lembra lá de Jeremias? Ele mandou Jeremias descer à casa do oleiro porque ele queria falar com ele. Eu posso, Jeremias, fazer com o povo de Israel o que esse oleiro está fazendo com o barro? Lembre-se disso. Aqui estava na prisão. Todos eles. Bota, prende. Aí mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, levou-os para fora e disse: vai, ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Se está havendo aí um convite do Espírito Santo para a tua vida, para que você entrar nesta nova vida, entra porque Jesus está te convidando. Ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Eita glória, aleluia, grande é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Ouvindo ele isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel e enviaram guardas à prisão para que de lá trouxeste os presos dele. Cadê? Eles foram buscar, os guardas foram buscar. Só que quando chegou lá, eles voltaram, anunciaram e achamos realmente a prisão trancada. A prisão está trancada. Como é que esses homens saíram de lá? Como é que pode isso? Não existe cadeia para aprisionar aquele que é de Deus. Aqui era uma cadeia material, mas o diabo tem cadeia espiritual também para prender. Mas se você está com Deus, não há cadeia visível e invisível para aquele que é verdadeiramente um crente, um cristão em Cristo Jesus. Se você serve a esse Deus verdadeiro, com todo o poder, eu te falo, com todo o poder que há em Cristo Jesus e na sua palavra, que a profecia já está aqui escrita. Não há cadeia. Você não chega diante de Deus para sair com fome, porque ainda há pão e água nesse mundo para quem quiser comer e beber. Mas vai chegar um tempo que não vai haver.
Vai haver uma fome. Tá todo mundo aí preocupado com uma fome. Vai haver fome, vai haver fome. Vamos guardar comida, pois estamos acostumados a comer 3 vezes ao dia, muitas das vezes 5, 6 vezes ao dia. Vai faltar comida. E a preocupação? Cadê a preocupação? Cadê a garantia? E aí, você está se alimentando desse pão verdadeiro? Deus disse, vai faltar pão na terra, vai faltar água. Os homens sentirão falta de pão e de água. Mas não é esse pão que você compra na padaria, é a palavra de Deus. Hoje, quem é que não tem uma Bíblia dentro de casa? Até o ímpio tem, né? Como amuleto, como decoração, mas não tem ela dentro de si, dentro do seu coração, na mente, né? Não pratica a leitura, porque é difícil. Difícil é viver sem esse Deus maravilhoso. Aí ele diz, achamos realmente a prisão trancada com toda a segurança. E os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Então chegou alguém e disse, vede, ei, vem cá, vem ver. Eita glória, aleluia, Jesus. Fala conosco, papai. Os homens que colocaste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Ei, esses homens que foi tirado da prisão sem abrir a cela, constatado pelos olhos humanos daqueles guardas, eles estavam pregando a verdade, a palavra de Deus. Como assim? Deus disse, vai e completa a obra. Tinha gente com fome de pão. E ele disse, vede, vai lá ver. Os homens que colocaste na prisão estão no templo e ensinam. Ensinam a quem? O povo que queria ouvir. Que estava sedento, que estava curioso, porque queria saber. Muitos hoje vai para a igreja por curiosidade. Muitos hoje vai a um templo por desejo de alguma coisa, por uma troca. Muitos querem fazer barganha com o Senhor. Mas quem conhece, quem sonda, sabe? Os sinceros e os verdadeiros. E os mentirosos também. Só que os mentirosos cairão mortos. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe. Não com violência, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. A obra era linda, era perfeita, havia poder. E o poder morreu hoje, irmãos? Não, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é a mesma palavra, entendeu? É apenas que nós temos que ser sinceros com Deus para deixar Ele nos usar. Deus não usa vasos imperfeitos. Tem que ter perfeição. Mas quem que aperfeiçoa o vaso? É o oleiro. Deixe. Vai doer um pouquinho, viu? Dói. O processo dói um pouquinho. Mas não mata não, viu? No final fica lindo, perfeito. E olha só, e do barro
ele faz quantos vasos ele quiser. Se ele quiser fazer 2, ele vai fazer. Quem manda é o oleiro no barro. Não é o barro que manda no oleiro. Recebe a palavra. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Tem alguém te interrogando? Ei, como é que eu faço? Ei, como é que eu faço? Tem alguém perguntando: ei, como é que eu faço para fazer como você faz? E aqui está o segredo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque tudo ele vai fazer. E não seja mentiroso nem interesseiro. Amém? Eu vou parar por aqui, né? Porque eu li o capítulo 5, não todo, mas eu li os pontos específicos e li 2 versículos do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que essa palavra chegue no coração de vocês, e que faça vocês refletirem nesse tempo de hoje, como está você diante de Deus pela sua palavra. E eu faço o mesmo, como que eu estou diante de Deus com esta palavra. Eu preciso ser sincera ao meu Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um que alcançar, ouvir, né, sobre essa palavra, pela voz da irmã Joseni. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vontade dele, não a minha. Não sou perfeita, não sou santa, porque ele me separou, né? Eu fui separada pelo Senhor, mas eu não sou perfeita, né? Ele está me aperfeiçoando. Olha o oleiro amassando o barro. E a gente passa por guerras e situações, irmãos. E muitas das vezes a gente chora muito. Os olhos ficam inchados. Mas no final a gente sai vencedor, porque a guerra, a gente não sai dela enquanto não vence. Porque o nosso general de guerra está conosco. E entramos na guerra, sabemos que vamos sair vencedores. Amém? A paz do Senhor para cada um de vós. Fiquem na paz de Deus.